bem? Meu nome é Felipe, eu sou professor de Geografia, sou professor de História, de Filosofia e de Inglês. Atuo nessas áreas, mas na verdade, aqui com vocês, eu serei o seu professor de Geografia para construirmos juntos a nossa preparação para o PISM, tá legal? Nós vamos nos preparar para o PISM 1 e o PISM 2 juntos. E por meio desses vídeos, eu vou sempre passar uma série de dicas super importantes para vocês. Eu gostaria de, antes de mais nada, pedir para que você nos desse uma força no nosso projeto. Vamos aqui nesse vídeo e muitos outros passar uma série de dicas. Então seria muito importante se você pudesse assinar o nosso canal do Mais à Prova e pudesse ativar o sininho para que toda vez que tenhamos novos conteúdos, você possa receber aí na sua casa todas as nossas dicas, o desenvolvimento dos nossos conteúdos. Aqui nós vamos desenvolver vários temas, não só apenas para o PISM, mas temas úteis para uma série de outras provas, como o Enem, por exemplo, e outros concursos. Então as dicas que nós vamos dar aqui, apesar de serem focadas para a prova do PISM, é verdade, você também poderá recebê-las em muitos outros, utilizá-las em muitas outras plataformas de teste, como é o caso do Enem e concursos militares. Então fica atento, eu tenho uma larga experiência com concurso público, e eu vou tentar passar essa experiência para vocês, e fique atento para as dicas, né, que a gente vai dar aqui ao longo dos nossos vídeos, tá bom? Mais uma vez, não deixe de assinar o nosso canal, fazer comentários, tá legal? Aqui embaixo do vídeo sobre o que você achou do nosso conteúdo, sugestões para próximos temas ajudarão certamente. Dito isso tudo, vamos lá! Pessoal, eu disse para vocês que eu tenho muita experiência com concurso público. Eu fui candidato e hoje sou professor para a preparação do concurso de admissão à carreira diplomática. É considerado um dos mais difíceis concursos do Brasil. Tem todo ano, se você tiver interesse, pode se comunicar comigo a respeito desse assunto. Mas eu estou falando isso especificamente porque essa minha experiência com concursos, especialmente com a geografia, será repassada a vocês ao longo das dicas desse vídeo e de muitos outros, tá legal? Primeira coisa que eu gostaria de falar para vocês é a respeito da importância dos conceitos da geografia. De maneira geral, as tecnologias das ciências humanas são muito ignoradas. A gente vê, às vezes, fala sobre as tecnologias aí das ciências exatas. Nas ciências exatas a gente tem celular, a gente tem a física que ajuda a fazer todos esses aparatos tecnológicos, a química que nos ajuda tanto, com shampoo, sabonete, tantas outras coisas maravilhosas que a gente sempre tem em contato, remédio, e etc. Agora, e as ciências humanas? O progresso das ciências humanas, a primeira coisa que eu gostaria que você anotasse no seu caderno, porque esse tipo de pensamento pode ser utilizado em questões abertas de geografia, do PISM, do Enem, entre outras questões. A ideia que eu quero passar para vocês é: o progresso em ciências humanas é diferente do progresso em ciências exatas. Tá? Então, a primeira coisa é esse conceito de progresso que eu queria abordar. O progresso em ciências exatas, ele acontece quanto mais o tempo passa, Quanto mais o tempo passar, mais a gente terá tempo para pensar, desenvolver novas tecnologias. Sejam elas tecnologias que vão ajudar a gente a sobreviver mais tempo, ou a melhorar a qualidade de vida, ou a dominar mais a natureza e o planeta e o funcionamento do planeta. Ou quem sabe até mesmo, de outros planetas. Pois é, e nas ciências exatas? Qual que é a noção de progresso? E como que isso vai te ajudar na hora da sua prova? A noção de progresso nas ciências exatas não é voltada para a ideia de que quanto mais o tempo passa, melhor o ser humano fica. Por exemplo, antes da Primeira Guerra Mundial, houve um grande desenvolvimento tecnológico que não foi aproveitado para o progresso da humanidade, porque na verdade esse grande desenvolvimento tecnológico ceifou 9 milhões de vidas aproximadamente. Durante a Segunda Guerra Mundial, desenvolvemos várias tecnologias, como a tecnologia química, a tecnologia da aviação, ou até mesmo dos vários outros tipos de transporte. Mas a Segunda Guerra Mundial ceifou aproximadamente 60 milhões de pessoas. Então, será que o progresso das tecnologias se reflete no progresso das ciências humanas? E afinal, qual é o progresso das ciências humanas? Quando a gente fala de progresso em ciências humanas, nós estamos falando de dois principais fatores: a democratização do acesso aos recursos e a democratização da qualidade de vida.
Então, isso é progresso em ciências humanas. O que é progresso? É a democratização do acesso aos recursos, como hospital, como escola, como alimentos, como conhecimento, não é verdade? A democratização de todos a tecnologia, porque uma coisa é a gente ter o celular, mas outra coisa é para quem esse celular vai servir e a que esse celular vai servir. Será que ele vai servir à democratização da economia, do progresso, a todos os países do planeta? Ou será que apenas aqueles países que já eram conectados estarão ainda mais conectados? E aqueles que não eram conectados estarão ainda mais isolados? Pois é, a ideia de que a tecnologia das ciências exatas não necessariamente contribuirão para o progresso das ciências humanas. As ciências humanas dizem respeito a políticas públicas que visam, sobretudo, a aplicação da ideia de democratização do acesso aos recursos e de democratização da qualidade de vida. Democratização da qualidade de vida seria o que exatamente? Seria você aproveitar a ideia de, por exemplo, podermos utilizar as tecnologias para todos. E aí sim, internet para todos, acesso a geladeira para todos, a televisões para todos, a banheiros para todos. Infelizmente, a segunda maior causa de mortes no continente africano até hoje é diarreia. Não sei se você já parou para pensar nisso, mas essa é a segunda maior fonte de assassinatos, né, de mortes, de pessoas, a segunda maior causa de mortes de pessoas no continente africano. Enquanto ao mesmo tempo estamos falando de velocidades incríveis de internet, como é o caso do 5G na internet móvel que está chegando aí, ao mesmo tempo, estamos falando de um problema muito sério, que é o caso das tecnologias que não chegam a essas pessoas e pessoas que morrem por falta de banheiro, que fazem suas necessidades em rios e esgotos a céu aberto e que mesmo esses mesmos rios e esgotos são utilizados, sobretudo os rios, né, para se banhar, a água dos rios utilizada para beber. Então estamos falando de século XXI. Estamos falando de século XXI de altas tecnologias em ciências exatas. Mas será que essas tecnologias se refletem em progresso para a humanidade? Será que esse progresso das ciências exatas não é diferente do progresso das ciências humanas? E aí você pode se perguntar, por exemplo, Felipe, mas não, peraí, esse progresso das tecnologias está ajudando a gente a nos tornarmos pessoas melhores e mais... E sim, esse progresso da tecnologia das ciências exatas tem chegado às ciências humanas. E eu venho te falar que não necessariamente. Como, por exemplo, temos dois fatores que corroboram com o nosso argumento de que o progresso das ciências humanas não acontece necessariamente por causa do progresso das ciências exatas. Temos hoje, celulares, temos hoje a tecnologia virtual, touchscreen, altas velocidades. Temos hoje o conforto de grandes e importantes avanços da medicina, da engenharia, da economia. Mas será que esses avanços refletem no combate à fome? Será que esses avanços refletem no combate à desigualdade social? Gostaria aqui de apresentar a vocês alguns argumentos interessantes que eu peço para que você anote no seu caderno, que são argumentos muito importantes para redações e questões abertas, tá? Olha só, a fome no mundo tem aumentado. Do século XX para o século XXI, é verdade que a fome diminuiu muito. De aproximadamente 750 milhões de pessoas, tivemos aí uma redução, né, de aproximadamente 750 milhões de pessoas. O número de pessoas que passava fome ao longo do século XX era de aproximadamente quase 1 bilhão de seres humanos, que estavam na situação de extrema pobreza, tá? Já no final do século XX para o início do século XXI, esse número chegou a 750 milhões de pessoas. Ou seja, houve uma redução drástica. O número de pessoas que saiu da pobreza extrema ao longo dos iniciais anos do século XXI foram muito grandes, né? O número de pessoas foi muito grande. Ou seja, muitas pessoas realmente saíram da fome. Mas isso devido a quê? Devido a uma leve melhoria nos países pobres. Os países pobres se inserindo no capitalismo, melhorando seu comércio internacional. Por outro lado, porém, pessoal, agora, nesses recentes anos do século XXI, como é o caso de 2020, como é o caso de 2019, como é o caso de 2018, o número de pessoas que estão na pobreza extrema está aumentando. Nós hoje temos mais de 800 milhões de pessoas na pobreza extrema.
Pobreza extrema é uma condição de que você tem que viver com aproximadamente $1,50 ou $2 no máximo por dia. O seu almoço é mais caro do que isso, tá? Então nós estamos falando de pessoas que não têm nenhum dinheiro para comprar nenhum almoço, para dar conta de comprar nem o seu almoço. Então, olha só que interessante, a pobreza tem, apesar de ter diminuído no século XXI, tem aumentado. Mas por quê? Sobretudo devido à desigualdade social causada pela concentração de renda. De acordo com a instituição de pesquisa Oxfam, OXFAM, a concentração de renda nunca foi tão alta. Aproximadamente 1% de toda a população do planeta acumula mais de 53% da riqueza do mundo. E isso é um número inédito e absurdo, no sentido seguinte: a concentração de renda e o aumento da fome nos mostram que, apesar do progresso das ciências exatas, não temos um progresso delas que se reflita nas ciências humanas, ou seja, na democratização do acesso ao recurso e à qualidade de vida. Então aqui fica muito claro como é diferente e absurdamente importante comentarmos que os recursos e a qualidade de vida, sendo eles democratizados, são traduzidos em progresso para as ciências humanas. Então a noção de progresso para as ciências humanas é diferente da noção de progresso para as ciências exatas. Tá legal? Então aqui eu gostaria de deixar isso muito claro. E deixar muito claro também o fato de que podemos usar esses argumentos nas provas de geografia. O PISM é uma prova que cobra de você necessariamente muito conhecimento para que você use para argumentar. Ou seja, qual será o seu argumento na hora de falar, por exemplo, sobre meio ambiente, sobre desenvolvimento sustentável, que também tem a ver com o meio ambiente. Quais seriam os seus argumentos sobre esse assunto? Para a prova do PISM, é importante que os seus argumentos se direcionem no sentido de provar a sua posição. Então é importante você apresentar fatos, estatísticas e autores que vão corroborar com o seu pensamento. Primeiro passo, tá? Importantíssimo isso. Por isso a importância dos conceitos para a sua prova. Você tem que dominar conceitos como desenvolvimento sustentável. Conceitos como população relativa, taxa de fecundidade, crescimento natural, todos esses conceitos serão utilizados na prova aberta para fundamentar o seu pensamento. Então, primeira coisa que eu gostaria de deixar bem claro, espero que tenha ficado aqui bem claro, a importância dos conceitos para a sua prova. Tá legal? Segunda questão, segundo item, a importância do pensamento crítico. O que é o pensamento crítico? O pensamento crítico é aquele que vai de fato fazer você dialogar com a realidade, ver o que é correto e o que é injusto de acordo com a moral e a ética, tá legal? E por isso criar uma crítica, e por isso criar um pensamento que vai argumentar em favor daquilo que é ético e daquilo que é de acordo com a nossa moral adotada hoje no nosso mundo ocidental. Sobretudo, um pensamento crítico visa defender os direitos humanos e combater assuntos que levem à desigualdade social e à concentração de renda, por exemplo. O pensamento crítico é aquele que vai entender a realidade diante dos conhecimentos da geografia e fazer uma crítica apontando os principais problemas dessa realidade. O PISM é uma prova que cobra muito isso. Sempre pensamento crítico aparece nas provas do PISM, ou seja, sobre meio ambiente, sobre problemas de deslizamentos e problemas de relevo, sobre problemas de esgotamentos hídricos e etc. Estamos falando, de desgastes hídricos, Estamos falando, sobretudo, aqui de uma prova que vai exigir de você em manipulação dos conceitos e pensamento crítico. A dica que eu vou te dar agora é o seguinte: tenha o seu caderno de geografia e você vai anotar no seu caderno de geografia, escrito assim, dicionário de conceitos. E lá você vai colocar desenvolvimento sustentável, progresso para as ciências exatas e progresso para as ciências humanas. Todos os conceitos e reflexões que você possa fazer ao longo das nossas dicas aqui, ao longo dos nossos vídeos, será fundamental que você os utilize para alimentar, para fazer um feed lá do seu dicionário de conceitos de geografia. Por quê?
na prova do PISME, tanto em questões fechadas quanto em questões abertas, o conceito e o pensamento crítico serão cobrados de você. Por trás disso tudo, temos aí o item 3, atualidades. Atualidades, nossa, é importante que você leia jornais, que você esteja atualizado. No meu perfil do Instagram, prof.felipequeiroz, eu estou sempre fazendo postagens sobre atualidades. E no perfil do Mais à Prova, estaremos ainda mais ajudando você a desenvolver seus conhecimentos sobre atualidades. Atualidades é aquela disciplina invisível presente em toda a prova das humanidades. Ela está presente no Enem, está presente no PISME 1, 2 ou PISME 3. Atualidades é uma coisa que você tem que estar constantemente se atualizando, né? Estando em contato com elas. E é difícil se atualizar. Indico aqui vários podcasts para você, como o Café da Manhã, da Folha de São Paulo, como O Assunto, do G1. Indico também o podcast Le Petit Jornal, que é um podcast do professor Tanguy Bagdadi, do Daniel Souza, fazendo aqui uma propaganda mesmo para eles, que são excelentes. Então, vá visitar esses podcasts, escute-os diariamente. Item 4. Preocupação com 2 eixos principais, direitos humanos e desigualdade social. É exatamente isso que a gente vem falando aqui ao longo de todo o vídeo. Ou seja, como é importante nós entendermos a prova e ela está sempre cobrando esses 2 eixos, direitos humanos e desigualdade social. Então atente-se à importância dos conceitos para a sua prova, a importância do pensamento crítico, a importância para as atualidades, a preocupação com 2 eixos principais que sempre vão estar por trás de todas as questões, como direitos humanos e desigualdade social. Temos aqui algumas dicas para você fazer provas fechadas. Leia todas as alternativas. Em geografia, é importante ler todas as alternativas. A, B, C, D, E, todas. Ah, mas eu tenho certeza que é a letra A. Leia. Porque muitas vezes a gente cai na pegadinha da letra A tá lá piscando. Sou eu, me marca, me marca. A letra A tá loucamente piscando lá para você e aí você tem que marcar. Não, a letra A, porque você quer poupar tempo para sua prova. Não, você vai ler todas as alternativas, porque às vezes a letra A era uma pegadinha. E lá na letra E, lá na letra D, você descobriu que era melhor ter marcado a letra E. Então leia todas as alternativas. Dica número 2, leio o enunciado. Para ganhar tempo, será que eu posso pular o enunciado? Tem aquele textão, leia o enunciado. Leia o enunciado totalmente. Leia o enunciado de maneira pausada. Porque você vai perder tempo em vez de ganhar se você pular o enunciado. Porque ao ler a questão, você pode gerar alguma dúvida e aí você vai ter que ler o enunciado. O tempo que você perdeu pulando ele, bobagem, né? Aí você vai ter que ler tudo de novo. Leia o enunciado. Sou super a favor disso. Tudo é uma questão de tempo. Cronometre a sua prova. Sinta o tempo passar. Itens 3 e 4. Ou seja, você está gastando quanto tempo para fazer as suas questões fechadas? Então você precisa de treinar, treinar e treinar. Pega a sua prova, vê quantas questões você tem e quanto tempo você precisa de gastar para fazer cada item. E treine. Se coloque fazendo a prova cronometradamente, tá? Dicas para as questões abertas. Como que a gente vai desenvolver as questões abertas? Organização é tudo. Organização do pensamento. E aqui eu vou ser bem incisivo para geografia, tá? Para a geografia, para a sua prova, questões abertas é necessário que você tenha início, meio e fim bem pensado. Uma frase de efeito para começar. Por exemplo, vamos falar sobre uma questão de diga sobre qual é a importância do desenvolvimento sustentável. Caso o ser humano não adote o desenvolvimento sustentável, estaremos colocando sob ameaça a nossa própria sobrevivência no planeta Terra. Ponto. Pronto. Isso é uma frase de efeito. Você colocou uma frase de efeito para abrir a sua questão. Fundamental. Então faça isso. Logo depois, argumentos. Autor ou definição. Isso ou aquilo. Defina. E uma frase de conclusão. É bom lembrar que o uso da linguagem formal é fundamental e escrever na medida certa. Usar os conceitos corretos da geografia também é fundamental, como aí está no item 4. Use os conceitos corretos da geografia, pessoal. A geografia tem conceitos específicos. Não confunda os conceitos da geografia com conceitos do senso comum. Por exemplo, no senso comum temos muitos conceitos, como por exemplo, aí a gente às vezes tem aí a ideia de aquecimento global. Muito se fala sobre aquecimento global, é verdade. Mas será que o aquecimento global que aparece na mídia ou no dia a dia são conceitos que dá para usar na sua prova?
Você tem que usar conceitos técnicos e bem delimitados. E aí o último item, escrever apenas sobre aquilo que se tem certeza. Muitas vezes nós temos uma grande dificuldade de escrever e aí a gente acaba inventando. Não, você vai escrever apenas aquilo que você tem certeza. Diante de todas essas dicas, para a geografia, fica ainda mais importante agora entender o seguinte: é necessário dominar os conceitos, é necessário ser uma pessoa técnica na hora de estudar. Por isso eu reforço o meu convite, faça um dicionário de conceitos para que você possa então abordar na prova corretamente, tá legal? Em questões, sobretudo, abertas, sem errar e sem ficar inventando. A geografia, agora eu gostaria de falar rapidamente sobre a geografia no PISM 1 e 2, né? E, portanto, sempre concentrar o conhecimento técnico com o pensamento crítico, né? Ou seja, a ideia é, para a geografia, tanto do PISM 1 quanto do PISM 2, você precisa de ter pensamento crítico e pensamento técnico. Eu vou dar um exemplo aqui, às vezes, das questões, né, do PISM, né, do Enem, sobretudo, né, também, do Enem, do PISM 1 e 2. Questões abertas. As questões abertas são assim: letra A, explique o que é a chuva ácida. Letra B, explique como a chuva ácida interfere na nossa vida e como podemos evitá-la. Na letra A, você vai explicar de maneira técnica o que é a chuva ácida. Na letra B, você vai dizer por que a chuva ácida deve ser combatida e como que nós, seres humanos, a causamos de maneira geral ou como ela pode até mesmo existir de maneira natural. Então, qual que é o segredo para você fazer uma boa questão de geografia aberta? É você conjugar a técnica com o pensamento crítico. Ah, Felipe, como é que eu posso melhorar a minha capacidade de desenvolvimento do pensamento crítico? Leitura de pessoas que sabem desenvolver esse pensamento. Leitura de pessoas e professores que sabem desenvolver esse pensamento. Faço mais uma vez a recomendação ao meu Instagram, ao Instagram do Mais à Prova, porque nesses dois perfis, certamente, sobretudo no Instagram do Mais à Prova, sempre vamos postar atualidades com já pensando, fazendo uma crítica. O pensamento crítico é muito exigido na sua prova. Então vai ser necessário que você o tenha. Tá legal? Muito bem, pessoal. Então aqui nós desenvolvemos uma série de assuntos, né? Estamos falando sobre ter pensamento crítico, se atualizar, dei algumas dicas de atualidade para vocês, né? Importante notar que a gente tem pensamento crítico, atualidades necessárias, conceitos, construção da sua questão aberta com argumentos bem fundamentados, tudo isso é muito importante. Mas o mais importante aqui, que eu gostaria de fechar esse vídeo, é você pensar o seguinte: você precisa de valorizar as ciências humanas, meu filho! Muitas vezes a gente valoriza em provas ciências exatas, porque a maioria erra. E justamente quando você fala assim, nossa, eu errei só a questão boba, eu não sei porquê, é porque você desvalorizou as ciências humanas. Na sua prova, ciências humanas não é instintivo, é conhecimento geral, você vai lá e faz, não. Tem conhecimento técnico, você deve dominar os conceitos da geografia. Você deve dominar a ciência da geografia. Para fazer uma boa prova, você tem que estar bem informado, mas para isso você tem que valorizar as ciências humanas. Tá? Eu tive uma aluna que tentou medicina durante 7 anos. No 8º ano ela passou. Ela tentou 8, né, na verdade. Tentou 8 anos, no 8º ano ela passou. E aí ela às vezes falava assim, Felipe, muitas vezes na minha preparação, eu ignorei os conceitos de ciências humanas porque eu achava que ciências humanas é fácil. E aí eu focava tanto em exatas que na hora da prova eu errava muitas questões de humanas e não errava questões de exatas. Ou das biológicas. Pois é, se você ignorar ciências humanas você não vai passar. Mas essa minha aluna passou. E você vai passar também. O nosso curso chama Mais à Prova. Exatamente porque a nossa ideia é aprovar você, sobretudo de uma maneira a transformar o seu jeito de estudar. Você tem que encarar as matérias a sério e dar o valor a elas, ao valor que elas merecem. E aqui eu gostaria de falar uma coisa, né, para você. Muitas vezes a gente desanima de estudar, porque às vezes a gente tem errado, etc. Não desanime. Você é o único representante dos seus sonhos no planeta Terra.
Só você existe e você já parou, não sei se você já parou para pensar, você existe, não haverá ninguém igual a você, seja no passado, seja no presente, seja no futuro. Você precisa de lutar para que você seja a melhor versão de você. Todos nós estamos lutando para sermos nós mesmos. Não sei se você já parou para pensar nisso. A gente sabe quem a gente gostaria de ser e ao longo da vida a gente vai tentando se construir para ser quem a gente realmente é. Portanto, uma coisa apenas vai te ajudar a ser quem você realmente é. O caminho do estudo. Porque o conhecimento é o verdadeiro caminho da liberdade. Quanto mais conhecimento, quanto mais você valorizar os conhecimentos, sobretudo ciências humanas, mais você entende a realidade, mais você entende como a realidade é formulada, é produzida. Valorize o conhecimento, porque o caminho do conhecimento vai de fato te levar à liberdade e vai de fato te ajudar a construir quem você realmente é. A luta por construir a sua carreira, a sua profissão, a luta por construir conhecimento é a luta para a construção de você como uma pessoa e como um ser humano social. Então, valorize os seus estudos. Não é qualquer bobeira, é a construção de quem você é. Valorize os seus estudos, porque não é qualquer bobeira, é a construção da sua liberdade. A gente não pode deixar as pessoas lutar pelos nossos sonhos. A gente não pode deixar as pessoas dizerem o que fazermos. Nós é que temos que desenvolver isso. Mas só os estudos e a valorização, sobretudo de ciências humanas, vai nos permitir entender a realidade e as misteriosas engrenagens que fazem a realidade estar diante de nós. Tá legal? Vamos juntos ao longo do nosso curso, vamos juntos ao longo de todas as dicas que daremos aqui no Mais à Prova, desenvolver e desvendar os segredos do funcionamento da realidade humana, sobretudo da geografia. Um beijo grande para vocês, muito obrigado pela paciência, por estar assistindo esse vídeo. Seguimos aqui atentos às sugestões, assine o nosso canal, ative o nosso sininho para dar uma força para o nosso projeto. Essas dicas estão sendo disponibilizadas de maneira gratuita para você agora pelo YouTube. Espero que possamos juntos conversar, bater papo. Somos muito solícitos aqui no Mais à Prova, sempre aptos a dúvidas e sugestões. Deixa aqui embaixo, então, sugestões para os nossos próximos vídeos. Tá legal? Muito obrigado e te vejo na próxima. Tchau, tchau!